Auguste Comte nasceu em 1798 na França e foi o primeiro a definir que uma sociedade ela precisa da ciência, e ele também foi o fundamentador do positivismo. Alguns dos seus principais livros são Curso da Filosofia Positiva, Discurso sobre o Espírito Positivo, Uma Visão Geral do Positivismo e Religião da Humanidade. O fato de Comte ter trazido a relação entre sociedade e ciência fez com que ele fosse considerado o pai da sociologia. Em 1822, Comte passa a formular os primórdios de sua teoria positivista, dando o plano de trabalhos necessários para a reorganização da sociedade. Em seu plano de trabalhos necessários para a reorganização da sociedade, o filósofo já fala da necessidade de uma ciência, que, tal como a ciência da natureza, estudaria a organização da sociedade, nomeando-a, assim, física. Em 1847, Comte fundou a religião positiva, a qual tinha uma doutrina que se baseava em que a ciência deveria organizar todos os âmbitos da vida social. O seu livro Curso de Filosofia Positiva tornou-se o livro sagrado do positivismo. Essa corrente defende que o único conhecimento verdadeiro é decorrente da ciência experimental. Bom, para o positivismo, tudo aquilo que não pode ser comprovado pela ciência será considerado como pertencente teológico e metafísico. Sendo assim, não será considerado ciência. Auguste Comte, um dos fundadores da sociologia, propôs a teoria dos 3 estágios para descrever o pensamento humano. No estágio teológico, as explicações eram baseadas em forças sobrenaturais ou divinas. No estágio metafísico, as explicações eram mais abstratas, baseadas em conceitos como natureza e essência. Por fim, no estágio positivo, as explicações eram baseadas na observação e na experimentação, caracterizando a abordagem científica. Comte acreditava que a humanidade progredia gradualmente através desses estágios, passando de um pensamento mítico e religioso para o racional e científico. O estado teológico é dominado pelo mito, pela religião e pela busca de explicações em seres ou forças sobrenaturais. O estado metafísico é quando a filosofia assume o lugar da religião e inicia-se um caminho mais racional, mas sem o rigor da ciência. Já o estado positivo é a etapa final e definitiva, onde a ciência assume o lugar tanto da religião quanto da filosofia. Os opositores de Comte foram os antipositivistas. Eles eram contra tudo que tinha a ver com o positivismo e contra também o empirismo. No Brasil, o positivismo começou na época da Primeira República. Ele não deu muito certo no Brasil, sofrendo vários atentados durante a democracia. Porém, a gente pode ver ele ainda hoje no lema da bandeira brasileira, Ordem e Progresso. O preconceito é um pré-julgamento, ou seja, julgamento de algo sem um conhecimento prévio antes de ser julgado. Embora Comte tenha defendido uma abordagem científica para compreender a sociedade, isso não deve ser usado para promover preconceito ou discriminação. A sociologia deve ser usada para promover a compreensão, igualdade e tolerância entre todos os membros da sociedade. Portanto, a obra de Comte não deve ser usada e nem pode para promover a manutenção, elaboração e promoção de preconceitos do século XXI. Auguste Comte morreu em 1857 e, apesar de algumas críticas e limitações às suas ideias, ele deixou um legado muito importante para a filosofia e também para a sociologia.